Muito pouca gente percebe, mas há um detalhe decisivo sobre a chamada revisão da vida toda, que pode fazer você perder para sempre o direito de pedir essa revisão, mesmo que o Supremo Tribunal Federal venha a decidir favoravelmente ao segurado. A volta da contagem dos prazos processuais já está em curso depois que o ministro Alexandre de Moraes suspendeu os processos e retirou essa suspensão. E, na prática, o que os tribunais estão fazendo é retomar a tramitação dos processos normalmente. Ou seja, se o seu pedido não foi ajuizado a tempo, com a tese correta e a comprovação dos seus direitos, é perfeitamente possível que seu processo seja extinto e todo o valor que você teria direito a receber seja perdido definitivamente, sem chance de recuperação posterior. E tem mais. Muitos processos já estão sendo arquivados por detalhes processuais, como falta de interesse de agir, ausência de documentos ou perda de prazo. E muita gente sequer está sendo avisada disso por seus advogados. O que muita gente não sabe é que, diferente do que se imagina, a tese da revisão da vida toda não garante um direito automático para todos os aposentados. Só terá direito quem efetivamente comprovar que a regra de cálculo mais favorável é de fato aplicável ao seu caso e que há prejuízo real provocado pela regra atual utilizada pelo INSS. Isso exige, por parte do interessado, análise aprofundada do histórico de contribuições, cálculos precisos e documentação robusta comprovando cada contribuição, inclusive as anteriores a julho de 1994. Sem esses elementos, o processo poderá ser negado, arquivado ou mesmo extinto sem julgamento do mérito, e o tempo para conseguir corrigir essas falhas está acabando. Acompanhando até aqui, quero convidar você a comentar Segurança Jurídica já, para que a gente saiba quem se interessou de verdade e foi até o fim em busca de informação sólida. Agora, entrando mais fundo no tema, a revisão da vida toda surgiu como uma resposta para corrigir uma distorção provocada pela reforma previdenciária de 2019, quando a Lei 13.139 alterou substancialmente as regras de cálculo dos benefícios previdenciários. A regra transitória que foi aplicada pela lei acabou deixando de fora do cálculo salários de contribuição anteriores a julho de 1994, o que resultou em prejuízos consideráveis para milhares de segurados que tinham contribuições mais altas antes desse período. Por isso, surgiu a tese defendendo que todos os salários de contribuição devem ser considerados, permitindo ao segurado optar pela regra mais vantajosa. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, após julgamento do recurso extraordinário 1.276.977, decidiu, por maioria, que a revisão é possível, mas ficou pendente a definição sobre a chamada modulação dos efeitos, ou seja, se o entendimento valeria apenas para quem já tinha ação ajuizada, ou também para quem ainda pretendia ingressar. A questão dos embargos de declaração se tornou central nesse ponto, porque definiria se a decisão teria efeitos retroativos ou apenas para ações futuras. É exatamente nesta fase que o debate está posto atualmente. Enquanto ministros como Luiz Roberto Barroso se manifestaram de forma favorável ao direito dos aposentados, outros como Dias Toffoli, mesmo votando contra o direito em si, defenderam fortemente o princípio da segurança jurídica, evitando mudanças repentinas de jurisprudência e a extinção abrupta de direitos já reconhecidos em decisões anteriores. O cenário processual ficou ainda mais complexo com os pedidos de destaque e de vista. O pedido de destaque serve para tirar o julgamento do ambiente do plenário virtual e levá-lo para o plenário presencial, o que, em tese, reinicia a discussão. O pedido de vista serve para suspender o julgamento para análise mais aprofundada. No caso da revisão da vida toda, a ministra Carmen Lúcia fez pedido de vista, o que suspendeu temporariamente o julgamento
mas não impediu que outros ministros adiantassem seus votos dentro do prazo inicialmente previsto para o julgamento. Isso gerou uma situação em que votos foram lançados, mas a conclusão do julgamento ficou suspensa até a devolução do processo pela ministra. Neste contexto, é fundamental que o segurado que deseja realmente garantir seu direito à revisão da vida toda se atente a 3 pontos essenciais. Primeiro, precisa ingressar imediatamente com ação judicial, desde que a análise dos cálculos mostre que haverá efetivo ganho. Segundo, é preciso buscar toda a documentação das contribuições previdenciárias anteriores a julho de 1994, pois o INSS frequentemente não possui esses dados completos em seus sistemas informatizados. Terceiro, é urgente acompanhar o andamento processual junto ao advogado ou diretamente pelos sites dos tribunais, já que a movimentação dos processos foi retomada e decisões podem ser proferidas a qualquer momento. Muita atenção! O Supremo Tribunal Federal já sinalizou que o direito à revisão pode não ser reconhecido para quem não ajuizou ação antes da decisão final, pois pode ser aplicada a chamada modulação de efeitos, restringindo o alcance da decisão aos processos já em andamento. Isso significa que, mesmo com vitória no mérito, milhares de aposentados que ficarem inertes até o trânsito em julgado podem nunca receber nada. E há um movimento importante na Câmara dos Deputados para transformar o direito à revisão da vida toda em legislação, criando um parágrafo único no artigo 3º da Lei 13.139, para garantir ao segurado a escolha da regra de cálculo mais vantajosa, com consideração de todas as contribuições, independentemente da data. Se esse projeto se transformar em lei, aí sim o direito seria universalizado, sem depender do ajuizamento prévio de ação judicial. Na prática, o que se observa nos tribunais e nos escritórios de advocacia é um aumento significativo nos pedidos de revisão, mas também um crescimento no número de extinções processuais, por perda de prazo, ausência de documentos ou falhas na comprovação do interesse de agir. Casos de segurados que contribuíram pesadamente antes do Plano Real, mas não conseguem provar esses salários por falta de documentos, tornam-se cada vez mais comuns. Muitos não sabem, mas é possível solicitar ao INSS o chamado Cadastro Nacional de Informações Sociais, ou CNIS, que, se atualizado e corretamente alimentado, pode trazer registros antigos. Quando o CNIS não traz as informações, a alternativa são documentos como carteiras de trabalho, contratos de trabalho e recibos de pagamento, tudo reunido para demonstrar ao juiz o real direito à inclusão desses salários no cálculo da aposentadoria. Outro aspecto importantíssimo: cada processo judicial tem prazos específicos de tramitação. Depois que o ministro Alexandre de Moraes decidiu retirar a suspensão dos processos, a contagem dos prazos foi retomada imediatamente. Isso significa que, se houver intimações pendentes, prazos para a apresentação de documentos, recursos ou manifestações, o não cumprimento pode resultar em extinção do processo por abandono, perda de prazo ou falta de interesse de agir. Infelizmente, há relatos de segurados que sequer foram informados dessas movimentações processuais por seus advogados, o que acaba levando a decisões desfavoráveis e irrecorríveis. Por isso, é fundamental acessar constantemente os sites dos tribunais, usando dados como o número do processo ou o CPF, para checar o andamento do seu caso. Além disso, a revisão da vida toda não será vantajosa para todos os aposentados. Em muitos casos, pessoas que tiveram salários mais baixos antes de julho de 1994 podem não ter benefício algum com a revisão ou até mesmo correr o risco de ver seu benefício reduzido se houver erro no cálculo. Por isso, o ideal é realizar cálculos previdenciários detalhados antes mesmo de entrar com a ação, utilizando softwares especializados ou consultando profissionais experientes. Dessa forma,
é possível saber exatamente quanto seu benefício pode aumentar com a revisão, ou se não há vantagem em ingressar com a ação. O ambiente jurídico está cada vez mais atento à necessidade de segurança jurídica, especialmente porque decisões judiciais que mudam frequentemente geram instabilidade e prejudicam tanto o segurado quanto o próprio sistema previdenciário. Ministros como Dias Toffoli vêm defendendo que, mesmo quem votou contra o direito em si, é preciso assegurar que decisões anteriores sejam respeitadas, evitando prejuízos irreparáveis para quem confiou na boa-fé e nos precedentes judiciais. Em outras palavras, o Supremo Tribunal Federal está discutindo não só o direito à revisão da vida toda, mas também a necessidade de proteger expectativas legítimas criadas por decisões antigas, o que pode abrir caminho para novas teses de proteção aos direitos adquiridos. Nesse momento, os ministros mais alinhados à tese dos aposentados são Luiz Roberto Barroso, André Mendonça e Rosa Weber, que já manifestaram votos mais sensíveis à realidade dos segurados. Por outro lado, Gilmar Mendes e Cristiano Zanin tendem a acompanhar posições menos expansivas quanto ao alcance do direito à revisão. O voto do ministro Alexandre de Moraes, após a decisão de retirar a suspensão dos processos, indica uma possível reorientação do entendimento, especialmente após o voto de André Mendonça abrir novas teses favoráveis à causa dos aposentados. O desenrolar final depende agora de dois fatores principais. Primeiro, a devolução do processo pela ministra Carmen Lúcia, que permitirá a retomada do julgamento dos embargos, momento em que o Supremo Tribunal Federal estabelecerá com precisão quem tem ou não direito à revisão. Segundo a movimentação política para transformar a ideia legislativa em projeto de lei aprovado pelo Congresso, o que poderia universalizar o direito à escolha da regra mais vantajosa, sem necessidade de processo judicial para cada segurado. No campo prático, o passo a passo para o segurado é claro. Primeiro, reunir toda a documentação relativa a vínculos empregatícios e salários de contribuição, especialmente antes de 1994. Segundo, buscar um especialista em cálculos previdenciários para verificar se a regra da revisão da vida toda é mais favorável ao seu caso. Terceiro, ingressar com ação judicial o quanto antes, com documentação completa e fundamentação jurídica adequada para garantir a análise do seu direito antes da definição final do Supremo Tribunal Federal. Quarto, acompanhar de perto cada movimentação processual, evitando surpresas desagradáveis, como extinção do processo ou arquivamento. Quem perder o prazo, deixar o processo parado, não apresentar documentos ou confiar cegamente que a Justiça resolverá tudo depois da decisão final, pode ficar sem absolutamente nada, mesmo que a tese da revisão da vida toda seja vitoriosa. De outro lado, quem se antecipar, preparar bem o seu processo e ingressar com ação com documentação robusta, tem grandes chances de garantir benefícios reais e significativos, podendo receber diferenças acumuladas que podem ultrapassar dezenas de milhares de reais, dependendo do caso. Por fim, vale ressaltar que a movimentação em Brasília para transformar a revisão da vida toda em lei específica é uma via paralela, que pode mudar todo o cenário, tornando desnecessárias ações individuais e garantindo o direito para todos de maneira automática. Enquanto essa lei não sai, o caminho judicial segue sendo o único meio efetivo de buscar o direito, com todas as suas dificuldades e riscos. Por isso, estar bem informado, agir rapidamente e se cercar de profissionais experientes é, neste momento, o que separa quem receberá seu direito de quem ficará apenas com a esperança frustrada de uma decisão que não se concretizou em nada prático. Se você chegou até aqui, comente "Segurança Jurídica Já", para mostrar que você entendeu a importância de agir rapidamente e de proteger seus direitos neste momento decisivo da revisão da vida toda.